Olá, começamos agora mais um Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, preparado com muita alegria, com muito carinho para você que tem nos acompanhado. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a nossa igreja, nos procure nas redes sociais, sempre buscando o @IPBOficial. Você vai aprender um pouquinho sobre aquilo que nós temos feito, sobre aquilo que nós cremos. No programa de hoje, a nossa temática será os sinais da segunda vinda de Cristo. Não perca essa mensagem com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Muito bem, hoje eu quero tratar com você de um assunto extremamente urgente, relevante e oportuno. Os sinais da segunda vinda de Cristo. Vou basear esta mensagem em Mateus 24, versículo 3. Vamos ouvir a leitura deste texto. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. O dia 7 de outubro de 2023 foi um dia de terror. Hamas, um grupo terrorista, invadiu Israel pelo ar, pelo mar e pela terra, matando mais de 1.000 pessoas com crueldade, derramando sangue de velhos, de crianças, de homens e de mulheres, trazendo terror, crueldade indescritível, deixando-nos a todos perplexos e quase que desesperados. A resposta de Israel foi imediata e contundente. E esse episódio dramático, doloroso, tem levantado a questão da segunda vinda de Cristo. Alguns, assodadamente, já querem marcar tempos ou épocas. Outros dizem, não, isso tem nada a ver e não devemos considerar este fato do ponto de vista profético. Mas gostaria hoje de examinar este assunto juntamente com outros conjuntos de sinais apontados por Jesus como sinais da sua segunda vinda. A pergunta que os discípulos fizeram a Jesus no Monte das Oliveiras foi: quando sucederão estas coisas? E Jesus estava falando da destruição do templo de Jerusalém. E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E Jesus mostra, então, sinais que haveriam de preceder a sua segunda vinda e a consumação do século. O primeiro sinal que Jesus elenca é o engano religioso. Veja que ninguém vos engane. Surgirão falsos cristos, falsos profetas, que enganarão a muitos, realizando até prodígios, grandes prodígios da mentira, para enganar, se possível, os eleitos. Os eleitos não serão enganados. Mas surgem todo dia 5 novas seitas, com as suas doutrinas, com as suas filosofias, torcendo a verdade, negando a verdade, escamoteando a verdade, levando as pessoas aos trilhos e às veredas sinuosas, tortuosas do engano, da mentira, para escravizar as pessoas. Doutrinas de demônios surgem todos os dias. Isso é um sinal da segunda vinda. Jesus disse, em segundo lugar, que haveria guerras e rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação. As guerras
tem se multiplicado. Arnold Toynbee, ilustre historiador, disse que a história da humanidade é a história das guerras. No século passado, no topo do otimismo humanista, o mundo foi varrido por 2 sangrentas guerras mundiais. 1914, 1918, na Primeira Guerra, 30 milhões de pessoas ceifadas. 1939, 1945, a Segunda Guerra, mais de 60 milhões de pessoas ceifadas. Guerras tribais vieram depois, guerras étnicas, guerras por radicalismo religioso, por interesses econômicos. Elas estão explodindo, não só no Oriente Médio, mas mundo afora. Precisamos estar atentos, são sinais da segunda vinda. Jesus ainda alertou sobre o fato de haver grandes terremotos em vários lugares, fomes e epidemias. O mundo tem sido sacudido por muitos terremotos. A fome é um subproduto da guerra. Para você ter uma ideia, um avião de guerra dá para comprar 500 milhões de sacos de trigo. Um míssil que é lançado dá para construir cerca de 800 casas. As riquezas do mundo são destinadas a armas de destruição. Então a fome é um subproduto da guerra. As epidemias se alastram. Tivemos, por exemplo, a peste negra que assolou a Europa. 1/3 da Europa foi dizimada pela peste negra. A chamada febre espanhola no século passado foi tão letal. Agora, em 2020, o mundo foi profundamente abalado pela pandemia da Covid-19. Milhões de pessoas morreram. Precisamos estar alertas. São outdoors de Deus, como sinais da segunda vinda de Cristo. Mas o Senhor ainda disse que haveria perseguição religiosa. A igreja tem sido perseguida ao longo dos séculos. Mas o século passado matou mais cristãos do que os demais séculos precedentes. Hoje os cristãos são perseguidos. Há uma clara cristofobia no mundo. Cristãos presos, torturados, assassinados, fuzilados. Seja pelas ideologias ateístas, seja pelo radicalismo religioso. Tudo isso aponta para a segunda vinda de Cristo. Mas ainda Jesus elencou sobre o crescimento da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Veja você que nós vivemos numa sociedade corrompida, que está com o pé no acelerador, assodadamente ladeira abaixo, rumo à decadência moral. Aplaude-se o vício, escarnece-se da virtude. Não é apenas uma questão de tolerância ao erro, não, é uma questão de inversão de valores. Chamam trevas de luz e luz de trevas. O que era errado ontem é aplaudido hoje. É a sociedade sem freios, sem absolutos, sem referenciais. É a ditadura do relativismo. Isso é um sinal da segunda vinda de Cristo. Mas o Senhor também nos alertou para o grande perigo da apostasia. A apostasia. E Paulo diz isso. Onde você vê o liberalismo teológico minando e destruindo denominações inteiras, dispersando as ovelhas de Cristo. Onde você vê igrejas enormes, lotadas, mas regidas por uma falsa teologia, por um sincretismo religioso, por um misticismo semipagão. Devemos nos alertar por isso, estar atentos. Jesus falou do filho da perdição, do homem da iniquidade, a quem o apóstolo João chama de anticristo ou a besta que surge do mar, cujo número é 666, é a iniquidade no seu grau máximo, que vai receber todo o poder de Satanás, toda a autoridade de Satanás, e que vai vencer, lutar contra os santos e vencê-los, não no sentido de que vai conseguir o seu propósito, que é levá-los à apostasia, mas vai matá-los.
Mas a Bíblia diz que os santos vencem o diabo e seus agentes pela palavra do testemunho e pelo sangue do Cordeiro. Ou seja, quando um cristão é colocado na parede dizendo você nega Jesus ou eu te mato, o cristão prefere morrer pela sua fé do que negar a Jesus. E morrendo vence o diabo e os seus agentes. Porque a Bíblia diz que toda a terra vai adorar o anticristo, exceto aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Em outras palavras, nenhum daquele que tem o selo do Espírito Santo, tem o nome escrito no livro da vida, vai servir, vai adorar o anticristo. Jesus não perderá sequer uma de suas ovelhas. Louvado seja Deus! O mundo está preparado para esse cenário. Quando fala que ele é o homem da iniquidade, lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, diz que ele é o homem sem lei. É por isso que esse mundo, essa sociedade rendida à ditadura do relativismo, é o cenário que está sendo preparado para a ascensão do anticristo. Jesus nos alertou. Quando vocês virem essas coisas acontecer, fiquem espertos, fiquem atentos, fiquem vigilantes, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Ele virá repentinamente. Ele virá sem mandar aviso prévio. Vai ser hoje, vai ser amanhã. Não. É inesperado. É inesperado. É como um ladrão de noite. Ele virá visivelmente, audivelmente, inescapavelmente, gloriosamente, vitoriosamente, para colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, para conduzir a sua noiva à casa do Pai. Você está preparado para esse dia? Hoje você pode se render a Cristo e dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu vou orar com você. Deus amado, eu coloco a vida das pessoas que estão agora nos assistindo em Tuas mãos. Peço-te, Pai, que Tu dês olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração para perceber que estamos no tempo do fim e precisamos estar preparados para a volta gloriosa do Senhor Jesus. Oramos assim, neste nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Olá, chegamos ao final de mais um programa Verdade e Vida, que é mais um dos programas realizados pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Se você quiser conhecer aqueles programas que nós temos produzido, basta você acessar a nossa multiplataforma de comunicação da Igreja Presbiteriana do Brasil, a IPB Multi. O endereço está aparecendo aí na tela, é o multi.ipb.org.br. Acessando a nossa página, a nossa plataforma, você vai ter acesso a muito material especial preparado com muito carinho. Nós temos lá estudos bíblicos, programas devocionais, programas musicais, programas infantis, podcasts, um centro de treinamento com aulas na área da evangelização e muitas outras coisas que eu tenho certeza irão abençoar a sua vida, a sua família e também a sua igreja. Conheça a IPB sempre também buscando as nossas redes sociais, procurando pelo @IPBOficial e siga também os nossos canais no YouTube, se inscrevendo nesses canais, buscando youtube.com/IPBOficial, youtube.com/programa Verdade e Vida. O nosso programa vai se encerrando, mas semana que vem nós estaremos de volta, sempre neste mesmo horário, sempre neste mesmo canal. A nossa oração é que Deus continue derramando graça e misericórdia sobre a sua vida e que Deus o conduza em uma jornada na direção da maturidade. Que Deus te abençoe.